tuberculose tem cura, mas para isso é preciso ir até o fim no tratamento. A partir de agora, você vai entender a importância da medicação. E mais, o Dr. Alexandre Milagres também fala sobre pneumonia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, 1.600.000 pessoas morrem no mundo vítimas da doença. Por isso é muito importante conhecê-la melhor. É possível prevenir a doença, mas quem já foi diagnosticado com a tuberculose, como se dá o tratamento? Então, desde a metade do século passado, surgiram medicamentos capazes de combater a bactéria. A primeira delas foi uma injeção chamada streptomicina, cujo descobridor, inclusive, ganhou um prêmio Nobel em 1952, o Prêmio Nobel de Medicina, por essa descoberta. A partir daí, novos medicamentos foram identificados e são eficazes. Hoje nós temos um esquema que é bastante eficaz se o tratamento for feito corretamente. E quando a gente diz corretamente, as drogas já estão estabelecidas, mas o prazo e a quantidade das doses têm que ser respeitadas. Então, o tratamento é feito com 180 doses, 180 dias, portanto, e não deve ser interrompido, salvo se a equipe de saúde achar que precisa interromper por algum motivo, uma intolerância, uma alergia ou coisa que valha. Mas o tratamento tem que ser correto. Por quê? Existe uma chance, e é em você não fazendo o tratamento correto, de você transformar aquela bactéria que era sensível aos antibióticos, que morria pelos antibióticos, ela sofre uma mutação e pode ficar resistente aos antibióticos. Uma das principais preocupações da Organização Mundial da Saúde atualmente em relação à tuberculose é o desenvolvimento de cepas que você não tenha mais um arsenal para combatê-las. E, via de regra, há alguns anos, 95% dos casos eram por tratamentos mal conduzidos. Então, o indivíduo melhorava dos sintomas, não tinha mais tosse, febre, ganhava peso. No final de 60 dias de tratamento, achava que não estava bom, que estava bom. Inclusive pelo estigma da doença, vou me livrar da tuberculose, eu não tenho mais tuberculose e paro de tomar o remédio. Com o tempo, essa bactéria recrudesce, ela volta a ganhar força, a população aumenta, e aqueles remédios que você vinha usando, muitos deles não são mais eficazes. A OMS estima que por ano surjam novos 300.000 casos de pacientes com bactérias resistentes às drogas. Doutor Alexandre, agora falando de pneumonia. Quais são as causas dessa doença? Pois é, a pneumonia também é uma doença causada por micróbio. Só que a tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que tem nome e sobrenome. A pneumonia ela pode ser causada não só por bactérias, mas por vírus, por fungos, ou seja, ela é uma doença mais ampla, tem desfechos diferentes em cada situação, mas ela é extremamente importante do ponto de vista de saúde pública. Ela é, por exemplo, a doença infecciosa que mais mata crianças abaixo de 5 anos de idade. Por ano, 1 milhão de crianças morrem de pneumonia. A pneumonia está em torno de sexta causa de morte no mundo. É uma doença bastante impactante. É fundamental que os sintomas da pneumonia sejam bem reconhecidos, por exemplo, nas crianças. O principal sintoma da pneumonia que faz acender o sinal de alerta é falta de ar e dor torácica. Uma criança que está febril, poderia ser confundido como uma gripe, e você deixa passar aqueles sintomas que mostram que o caso é um caso mais grave, você não investiga, você não faz um bom exame de raio-x, você não faz um exame simples de sangue para identificar o tipo. Doutor, explica para quem está em casa quais são os sintomas dessa doença. Então, os sintomas, como a pneumonia é uma doença basicamente pulmonar, os sintomas estão ligados a essa área. Então, você pode ter tosse, você pode ter dor ao inspirar e, dependendo do grau, você pode ter uma dificuldade mesmo para respirar, uma falta de ar.
Então, esses sintomas têm que ser bem identificados, sobretudo nas crianças, porque o grau a intensidade da doença, se você não faz diagnóstico precoce, as consequências podem ser desastrosas do ponto de vista de saúde pública. Então, uma das coisas que a OMS diz é que é fundamental que as crianças com pneumonia sejam bem atendidas, que elas tenham acesso às unidades de saúde, mas basicamente que elas sejam atendidas de forma adequada. Tem que se reconhecer que aquele caso não é uma gripe, não é um estado gripal, não é um resfriado. É uma pneumonia, a pneumonia merece um tratamento adequado e às vezes até merece ser internado. A pneumonia ela tem o efeito mais assim, preocupante nos dois extremos da vida. As crianças, 1 milhão de mortes por ano, e nos pacientes idosos. Então, por isso que ela acaba se enquadrando como uma causa importante de mortalidade, porque são os momentos que as pessoas estão mais frágeis, tanto o idoso quanto a criança. A OMS recomenda que o aleitamento materno seja preconizado, incentivado, porque é causa é fator protetor da pneumonia, crianças que recebem o leite da mãe de forma integral. A alimentação é fundamental para que as crianças também tenham mais defesas para enfrentar as bactérias. Porque, na verdade, quando a gente fala em pneumonia, por exemplo, por uma doença, uma bactéria, o fato de que a gente tenha bactéria não quer dizer que a gente vai adoecer. Todos nós estamos cheios de bactérias, porque as bactérias estão no ar, são seres vivos que fazem parte do nosso ambiente. Você só vai adoecer se algo se desequilibrar com o seu organismo. Uma das coisas que faz esse desequilíbrio também é o fato dos pais serem fumantes. Pais fumantes, filhos mais frequentemente com pneumonia e filhos mais frequentemente precisando ser internados por infecções respiratórias. Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e caso haja mais alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente que teremos um prazer enorme em te responder. Quero agradecer ao doutor Alexandre Milagres pela sua presença. A gente que agradece, um prazer imenso estar aqui com vocês e espero também que isso tenha ajudado as pessoas. A nossa edição de hoje termina aqui. Participe do jornalismo através do e-mail bnb@boasnovas.tv. Até a próxima!